Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e eu também sou o rapaz do anúncio 145. E aí, aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal, e vamos aí nos aventurar em mais uma história rodeada de guerras? Seria assim? Guerra e terror, né? Nossa. Guerra e terror, cara. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. E aí, pessoal, vou dizer que é um terror bem inesperado, cara. Assim, o pessoal às vezes viaja na maionese, né? Assim, é inesperado, mas pelo menos pra mim é aquele terror que mais me dá medo, que é o terror que pode acontecer, humano, né? Cara, também. Sim, o terror da humanidade. A podridão da humanidade, né? Exatamente. E hoje a gente vai passar aqui por uma história de um autor que é inédito aqui no nosso programa, né? Vamos falar, pelo menos pra mim, cara, é um dos maiores quadrinistas europeus aí. É um cara que tem total domínio da narrativa e ele já provou em diversas histórias, até que foi publicado aqui no Brasil. Vamos falar de Chaboté, o novo quadrinho lançado pela Pipoca Nanquim, que é o Henri Désiré Relandru. Da hora, hein? Já faz tempo que a gente fala em Chaboté, né? E, sei lá, é o novo queridinho aqui dos HQueiros? Olha, eu vou falar a verdade que foi meu primeiro do Chaboté que eu li, mas eu acho que pode ser, viu? Forte candidato a. Gostei muito da narrativa dele e do desenho dele, viu? Sim, sim. Eu acho que eu já comentei em algum outro episódio, não sei se secreto ou nos episódios regulares, mas, cara, pra mim é assim, é um desenhista da Bonelli, cara. E isso é um baita elogio, cara. É um cara que trabalha muito bem com preto e branco. Eu até vi uma entrevista com ele e perguntou por que você trabalha tanto com preto e branco. Ele falou, porque eu gosto. Ok, falei assim, né? é porque eu gosto e porque serve a minha história, né? É um recurso Perfeito, que serve mano. a história. Serve tanto que tem uma história dele que não foi publicada no Brasil ainda, chamada Purgatório, que é uma trilogia. Estão dizendo aí que é o próximo lançamento do ano que vem no Pipoca Nanquim, hein? Estão dizendo por aí. Ixi, mas vão ser 3 anos então, hein? Tomara que venha completo, né? Não, mas vai ser um compilado só. Da hora. E essa história, ela é colorida. E tem um motivo por ser colorido. Curioso, hein? É, curioso. Curioso, da hora. Cara, porque assim, o preto e branco dele é fantástico, cara. Assim, funciona muito bem dentro da narrativa dele. Aquele negócio é um preto e branco sem cinza. É branco chapado, preto chapado e vamos, cara, é sensacional. Trabalho de luz e sombra impecável. Nossa, totalmente, mano. Pra quem tá ouvindo, talvez seja difícil visualizar, né? Tem que pegar uma edição dessa e folhear pra ver. E nessa história ainda casa perfeito com o ar de suspense e terror, né, que existe. Porque Henri Désiré Relandru é um dos, ou talvez o maior serial killer da França, né? Pra eles é como se fosse um Jack Stripador, assim. No Brasil ele não tem esse apelo e tal, mas o Landru, como ele é conhecido lá na França, causa arrepios, né? Só de você falar. Ele é o nosso maníaco do parque. É tipo isso. Acho que seria equivalente, né? Ou o Bandido da Luz Vermelha, talvez, mais famoso. Teve filme também. Eu acho que o Maníaco do Parque faz mais sentido porque ele tem a questão de seduzir as mulheres e tudo mais, né? É verdade. Só que o Landru, ele é muito mais classudo, digamos assim, né? Ele foi até apelidado de Barba Azul, né? Que é não sei dizer, não diria bem um conto de fadas, vai? Mas é uma história que acho que não é tão popular assim no Brasil. É justamente sobre um cara, um conde barbado e tal, que engana as mulheres e as mata pra ficar com a herança delas, né? Isso tem muita semelhança com a história real do Henri, né? Uma curiosidade é que o Chaboté, ele até, sei lá, 4 anos atrás, né? 4, 3 anos atrás, ele era um total desconhecido aqui no Brasil, né? Se não fosse o Pipoca Nanquim
trazer o Moby Dick, né, que foi o primeiro lançamento aqui, talvez a gente nem conheceria, né, o grande público. Pois é, né, meu? Moby Dick, que quase foi o tema desse podcast, né? Pois Meu é, Deus. quase. Quase. Mas olha, eu já vou aqui em defesa do Henri Désiré Landru, tem pelo menos 2 grandes motivos. O primeiro motivo é que ele é o novo lançamento do Pipoca Nanquim, então acho que é legal a gente estar com um programa aí alinhado, né, com o que o pessoal está recebendo em mãos. E segundo, porque por enquanto é a história mais convencional lançada no Brasil. Então, para todo leitor de quadrinho, talvez essa aqui seja uma boa porta de entrada, porque os outros lançamentos eles trabalham com uma narrativa bem diferente. Tem até uma reclamação bem recorrente na Amazon, não sei se vocês acompanham, mas no Solitário, por exemplo, que é acho que foi o segundo ou terceiro lançamento dele aqui no Brasil, tem bastante páginas em branco. É verdade. Meu, os caras conseguiram achar que tava com defeito, meu. Nossa, peraí, meu. achei. Então, Sério. e isso a gente sabe, né, que é um intervalo de narrativa, é um recurso de narrativa utilizado. E muita gente devolve pra editora, e aí quando recebe o novo, fala, pô, mas tá em branco ainda. E tipo, Nossa. eu acho que tem uma galera que não tá preparada ainda, ou tem que cair mais na imersão que o Chaboté ele propõe nas suas histórias, né? É legal que verdade. você tá falando sobre isso, né, Diego? Eu acho que tem muito essa parte do... Não sei se seria transgressor ou seria divisor de águas, né? Que assim, ele é uma outra linguagem, até inclusive... Me lembra muito aquele problema que o Star Wars teve, que, se não me engano, no episódio 8, o pessoal ficava 5 ou 10 segundos sem som, o pessoal achou que era problema, né? Nossa, É é verdade. verdade. Eu diria que assim, é mais uma inovação, né? Então, sai daquele marasmo convencional, Isso. né? Exatamente, aí o pessoal... É uma inovação que a mídia permite, né? A narrativa, o recurso gráfico, visual de ter um livro desenhado em mãos permite fazer isso. Então, por que não? Cara, é estranho, né? Mas artistas costumam fazer isso com suas obras, sei lá, e não só quadrinistas. Você pega livros que às vezes o escritor ele escreve o livro de um jeito que as palavras formam alguma coisa diferente Nossa, na com certeza. página, ou até escritores de poema fazem isso. Cara, Chico Buarque faz isso com as letras das músicas dele, meu. Se Sim. você pegar pra escrever as estrofes, elas formam alguma coisa. Então, assim, é só se acostumar um pouquinho com a mídia, digamos assim, né? Meio que o Diego falou, você mergulhar um pouco mais no quadrinho, né? Pra aproveitar mais essas coisas. Cara, acabei de passar aqui numa página em branco do Landru. Mas tem bem poucas essa aqui mesmo. Dei uma folheada a hora que você falou. Bom, só um outro recurso que eu acho muito legal, que o Pipoca Nanquim tá trazendo aquela versão capa dura mesmo, como saiu na Europa lá, é que toda a guarda é aquela página logo depois da capa, né? Ela tem uma cor sólida. E no Henri Désiré Landru ela é vermelha, porque ela simboliza o sangue. Já no Moby Dick ela é azul, que ela simboliza a água. No Pedaço de Madeira e Aço, ela tem a cor da madeira. Eu acho que são esses detalhes que a gente vê o verdadeiro artista, né? O cara trabalhando de fato. Então é o cara que usa realmente todos os recursos visuais possíveis. Com certeza. Com Você certeza. pensar até na cor da guarda da capa. Isso é fenomenal. Não, o cara usa de todos os meios que ele tem, né? Pra fazer o novo, né? O diferente. Realmente é muito bacana isso, Sim. né? E hoje a gente vai falar de uma história de 2006, né, Henri Désiré Landru, que muita gente até, bom, não sei se é heresia ou não, mas pra mim não é, eu gosto muito de Chaboté, compara ela ao Do Inferno do Alan Moore. Cara... Que ele também dá uma outra visão, né, sobre o Jack Stripador. Eu acho isso interessante, né? Acho que aí a gente até pode entrar num assunto que acho que tá um pouco delicado ou não, né? Porque querendo ou não, assim, estamos mexendo com histórias reais de serial killers com uma outra roupagem e até uma fantasia, né? Como, acho que assim, também fazendo um paralelo recente, não tão recente aqui, Era Uma Vez em Hollywood, né? Que assim, ele pega um acontecimento histórico e ele dá uma outra abordagem, sabe? E eu acho que pra mim, pelo menos, eu acho totalmente válida essa visão, sabe? Bom, assim, sem querer comparar autores, etc., acho que não sei se
beleza, ambos são gênios, etc., mas não cabe aqui entrar no mérito, mas eu acho a comparação do Henri Deslandru com o do Inferno, eu acho válida, no sentido de que, assim, estamos falando de serial killers e estamos falando de uma imaginação em cima da história. Tanto o Henri Deslandru do Chaboté quanto do Inferno do Alan Moore não são obras biográficas completamente calcadas na realidade, nos acontecimentos dos fatos. Ambas as histórias envolvem muita pesquisa acerca dos fatos e da realidade ocorrida, mas também contam com boa parte, justamente pela história em si ser envolta em muito mistério, ambos os autores preencheram muita coisa com a imaginação deles. Sim. Digamos assim, tanto lá no do Inferno quanto aqui no Henri Deslandru. E assim, ambas são histórias excelentes. Ambas são histórias excelentes. Sem entrar naquela comparação de qual é melhor, qual é pior, mas eu acho a comparação válida nesse sentido. Sem contar que no do Inferno ainda tem o recurso de... O nível de mistério é muito maior, porque ninguém sabe quem foi, né? Fato. Até hoje, Sim. Então você tem uma liberdade criativa enorme. E sem contar que o do Inferno rendeu um filme horrível com o Johnny Depp, né? Caraca, cara, aí a gente entra no fator, o pessoal pega Alan Moore, faz no cinema de qualquer jeito e espera que dê dinheiro, né, Fábio? Filhos da mãe, cara. Eu fico muito feliz de trazer o Chaboté aqui. E também, só mais uma curiosidade para quem nunca leu nada de Chaboté, num pedaço de madeira e aço, é aquela HQ famosa que tem mais de 300 páginas que não tem um balão de texto, não tem um diálogo, né? É muito incrível, Ou cara. Ou seja, se você comprar um pedaço de madeira e aço, você vai continuar sem ter lido nada de Chaboté. Nossa, ai meu Deus. Não fala isso. Não fala isso porque existe muito texto e eu acho que é muito mais difícil um cara escrever uma história sem escrever um texto. O desenho dele tem que falar muito por si só, né? Eu acho que é um cara que se garante no desenho e na narrativa que ele consegue transmitir. Tem até uma curiosidade que eu acho que o Fábio já deve ter escutado falar. O Sidney Guzman, que é o nosso queridão lá do Universo HQ, do Confins do Universo, ele falou que uma vez estava entrevistando o Giancarlo Berardi, lá da Julia e do Ken Parker. Tava entrevistando ele, aí ele falou que o Giancarlo uma vez entregou um roteiro inteiro do Ken Parker sem um balão, sem um texto. Ele entregou pro Bonelli, e o Bonelli queria pagar menos pra ele. Caraca, meu! Tá, mas peraí, aí é uma bruta sacanagem, né, cara? Porque não ter balões não quer dizer que o roteiro não existe, porque o roteirista vai lá, vai dizer tudo o que vai acontecer na história, mano, mesmo que não haja balões, né? Exato. Sim. Eu acho que é aí que o Chaboté se segurou também, falou, não tem balão, mas a história tá contada. Não, é verdade. Piadinhas à parte. Pô, mas que sacanagem do Bonelli, cara. Eu não esperaria isso dele. Mas eu acho que eles eram muito amigos. Eu acho que devem ter chegado num acordo lá. Eu não tenho conhecimento se saiu essa história. Saíram algumas histórias de Ken Parker sem fala também. Fenomenais, hein? Então, aí o Giancarlo conseguiu chegar num acordo. Com certeza. Bom, mas eu acho que é isso aí, então. Vamos lá agora conhecer a história de Henri Deslandru pelos olhos de Chaboté. Demorou. Bora! E aí, pessoal, hoje tem recado? Opa, hoje tem, hein? Opa, bora lá. Hoje a gente tem um recado, então, do nosso padrinho Jean, cara. Vamos lá ouvir. E aí, galera do HQs, beleza? Aqui é o Jean do Fala Mais Bebe, mandando o áudio aqui do O Reino do Amanhã. Pô, eu vi esse episódio já faz uma semana e enrolei pra caralho mandar o áudio, que eu sempre esquecia. Cara, muito massa, muito legal a história. E como é que eu vou falar, cara? É uma porra bem diferente do que o cara tá acostumado a ver com a galera ali, a Liga da Justiça, né? Eu achei interessante, quer dizer, uma coisa que eu não achei interessante, eu achei que já começando a ficar repetitiva, pô. Qualquer coisa, o Superman vaza e volta anos depois. Não é a primeira vez que eu vejo isso dele, não. E eu não sei se as outras histórias que eu vi sobre isso é por causa, é influenciada nessa história, pegada dessa, pelo menos disso, sobre o que ele tinha feito nessa história, né? E adaptada para outras histórias. Ou, de vez em quando, ele gosta de fazer isso. Meio doidão. Deu merda, vou abandonar aqui a galera, depois eu volto pra tentar resolver. Beleza? Falou. Abraço aí pra vocês.
Ô, Jean, cara, obrigado aí por mais esse áudio. E, cara, assim, dá essa impressão que o Superman sempre acaba vazando, porque a DC ela tem uma longa tradição de fazer histórias Elseworlds, né, fora da realidade oficial dela. E normalmente essas histórias sempre têm um mote que é: vamos mexer um pouco com o Super-Homem, vamos tirar o Super-Homem do lugar dele e vamos ver como que a ausência dele vai influenciar os outros personagens. Cara, tem infinitas histórias que são assim, né? Então, assim, acho que é por isso que fica essa impressão de que, o Superman tá sempre vazando. E também que é aquele problema, né, Fábio? Se você pega essas histórias e deixa o Superman lá, teria 20 páginas, né? Pois é. Assim, muitas histórias, assim, se deixa o Superman lá, essa história nem existiria, né? Então... Sim! Então, assim, mas, sei lá, na cronologia oficial da DC, o Superman não costuma ir tantas vezes embora assim, não. Pelo menos o Reino da Manhã é uma grande história de quando ele vazou, né? Isso aí. Pelo menos temos um grande exemplo aí. Jean, muito obrigado aí, é sempre legal a sua participação e continue participando aqui com a gente. E aí, Felipe, hoje a gente também tem um e-mail, é isso mesmo? Opa, é isso aí. A gente tem aqui um e-mail do William Lopes, lá do Lugar Nenhum aí, que a gente já teve a participação aí do nosso host aí, Diego Lima, no Curta um Curta aí, né, Diego? É verdade, Curta um Curta, vão lá ouvir, cara. É um podcast muito legal, fala sobre curtas, como ele fala, provavelmente é o único podcast brasileiro dedicado a curtas-metragem, então vale a pena. Eu não conheço nenhum não, tá? Só não. Eles mesmos, viu? Vale a pena, cara, é um podcast muito legal. Opa, então vamos lá pro e-mail, né? Fala, gaqueiros! Um breve comentário sobre o episódio 69 sobre Sandman. Na história de Marco Polo, um detalhe importante é que as regiões brandas são zonas de distorção temporal onde pessoa/coisas de tempos diferentes convergem. O nome da história é Convergência, se não me engano. O Sandman que aparece nessa edição é o Sandman de Prelúdios Noturnos, que acabou de se livrar. Mas o Fiddler's Green, que aparece nessa história, está no tempo corrente da história. Esta é a edição 39, que se passa depois do arco do Cuco. Nossa, já dá para parar aqui um pouco para falar. Realmente, William, assim, eu lembrava de ter o seu tempo convergente, mas eu não lembrava dessa parte de nós termos dois personagens de Sandman em pontos diferentes, né? Bom, dando prosseguimento aqui, né? O Fiddler's Green fala que tirou um dia de folga porque eles ficam dando passeios em mim, longos passeios, olhando uns nos olhos do outro, murmurando doces, embaraçosas frivolidades. No começo do arco seguinte, ficamos sabendo que o Sandman teve um relacionamento com uma mortal mais uma vez e que eles terminaram. E ele está triste e melancólico para variar. Mas só vamos saber quem foi essa mortal lá no último arco mesmo, bem no finalzinho. Essa informação é inserida de relance nessa edição do Marco Polo. Mas tem que sacar que os personagens estão em tempos diferentes, é bem sagaz. Sobre Caim e Abel, tem um gibi chamado Casa dos Mistérios, onde Caim aparece para reclamar que roubaram sua casa. O Constantine aparece tendo controle da Casa dos Mistérios em Liga da Justiça Dark. Não sei se explicaram como ele conseguiu mais tarde, mas isso a gente ignora. Excelente episódio e um abraço. É isso aí, William Lopes. Realmente, cara, muito interessante o que você comentou, sabe? Eu acho que só vem a agregar aí mais conhecimento pra esse povo aí HQero. O que vocês acham, gente? Cara, eu acho que esse volume de Sandman, ele tava tão grande, que eu acho que a hora que a gente chegou nessa edição dessa história do Marco Polo, acho que a gente acabou talvez passando rápido demais por ele e a gente não deu talvez toda a atenção que ele merecia. Olha, eu também tô achando, viu, Fábio? Também tô achando. Eu não sei, mesmo na leitura, acho que não, porque eu percebi que o Sandman que tava nessa edição era o que havia acabado de se libertar, mas eu não percebi que o Fiddler's Green tava era de um tempo diferente. Bem interessante isso, bem interessante essa informação do William, bacana mesmo. E é legal ver que, assim, o Fiddler's Green é um lugar onde os apaixonados vão passear e ele ficou de saco cheio disso, né? Pois é, meu. Não, e é legal essa troca, né? Porque Sandman é
é uma obra tão complexa que precisa de uma equipe, de fato, para pegar todos os signos, né? Tudo que o Neil Gaiman quer dizer. Então é sempre, por mais que a gente preste atenção, fale de todos os detalhes, sempre vai escapar alguma coisa ou outra. Então por isso que a gente quer a participação dos nossos ouvintes, que é sempre legal agregar alguma coisa ao nosso bate-papo. Bom, e se você quer fazer igual os nossos participantes aí, o William, ou igual o Jean, é muito simples, é só você mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Ô Felipe, e agora vamos aproveitar que estamos falando aqui de padrinho e tudo mais, vamos pagar a nossa recompensa lá do pessoal que colabora para ter o nome citado no programa? Opa, bora lá! Beleza, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são pedra fundamental no nosso podcast. E aos demais padrinhos que colaboram lá com a gente, mas não participam da recompensa para ter o nome citado, muito obrigado também, vocês são fundamentais. Bom, então agora chega de papo, né? Vamos agora direto para a França, do início do século XX, ver o que aconteceu. O que aquele barbudinho tava aprontando? Opa, né? Com certeza. E descobrir que sempre pode ter alguma coisa a mais na história, né? Bom, antes de a gente começar a contar aqui o passo a passo do Henri Désiré Landru, fica um comunicado de que a partir de agora os spoilers são liberados, então não tem como comentar sobre essa história, sobre a resolução, sem estragar um pouco a experiência de quem não leu. Se você não leu, volte lá, pegue a sua HQ, leia e volte aqui para discutir com a gente. E se você não se importa com spoilers, seja muito bem-vindo. Isso aí. Bom, a HQ, ela começa em 1921, ela te joga no meio de um julgamento, né? E a gente vê que quem está sendo julgado ali é o próprio Landru, né? E o que eu acho legal desse julgamento é, assim, meio que já... Na verdade, no começo ele já conta o que aconteceu. Você é um assassino, você enganou mulheres, extorquiu o dinheiro delas e no fim as matou. Né? O julgamento já fala tudo isso. E inclusive com coisas de sadismo, né? Porque o Henri Désiré Landru, depois de matar as mulheres, ainda acabava com os restos mortais no forno. Então é isso, assim, estamos no julgamento. Na hora que começou esse capítulo eu pensei, caramba, que legal, cara, vai ser um HQ de tribunal, né? Não é? Não, ainda bem que não é também, né? Mas, porra, seria legal, não se vê tanto por aí, né? HQs de tribunal. Não mesmo. Exato. Mas a gente também tem um motivo de por que não é de tribunal, né? Porque o Landru, ele não se defende, né? Ele ignora, né? Ele ignora, ele fala que ele não cometeu crime nenhum e ele não se defende. Então também, se fosse só o tribunal, ia ser só acusando o cara, né? A única vez que ele se pronuncia, no fim das contas, esse júri errou e eu sou inocente, né? Uhum. É isso que ele fala. E isso aconteceu na vida real mesmo. Sim, ele é um cara que nunca assumiu os crimes. Os crimes que ele era acusado. E também eu acho que é aí que o Chaboté aproveitou, porque essa é uma história que ela tem diversos furos e diversas provas poderiam ser contestadas. Ele não foi um cara 100% julgado com uma prova contundente. Então esses furos deu a interpretação para criar essa versão do Chaboté. É que eu acho que assim, né, a gente já tem vários problemas não, né, mas coisas da época, né? Uhum. Sim. Que assim, cara, era muito fácil você, não que, de novo, a gente não tá defendendo e nem acusando, mas assim, era uma época onde, cara, até a população quer ver justiça, assim, quer ver sangue, né? Convenhamos, né? Lá e hoje em dia também, né? É que, assim, né, Fábio? Aí a gente volta aquele negócio que tudo é cíclico, né? E aí a HQ corta. Ela volta pra 1915, onde a gente também é jogado de novo num cenário da Primeira Guerra Mundial. E aqui o desenho brilha, né? Nossa, totalmente. E eu acho muito bacana isso, né, Diego? Porque, assim, a gente acha que tem uma saturação de Segunda Guerra Mundial, mas a primeira em si, nem tanto, né? É um tema que ele
ele é explorado, mas nem se compara ao nível de exploração da Segunda Guerra, né? Que a gente vê tanto na cultura pop, no cinema. Nossa, com certeza. E assim, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra talvez muito mais olho no olho, né? Digamos assim. Nossa, já não totalmente. tinha tanto avião de bombardeio, as armas eram mais antiquadas, né? Não eram tão eficientes, sim. então era muito front, né? Muito, é o que se diz, era uma guerra de trincheiras, né? Ah, isso com certeza. Eu acho que até por isso o pessoal acaba não fazendo tanto filme, né? Porque acho que não renderia uns combates assim tão emocionantes, épicos, né? Menos Épicos, explosões, Sim, não tem sim. avião ali. E, cara, novamente, né? Não é. A gente já falou muito bem dele, mas, gente, que traços são esses da trincheira, né? E aqui ele tem a inversão, né? O que é preto vira branco, né? Pra mostrar que é noite, é muito legal. Foi sensacional. Eu senti aquela terra úmida, né? Aquele sentimento de norteamento, né? Cara, é muito bacana mesmo. Tensão Viu? crescendo, né? Nossa, totalmente, meu, totalmente. Não, e é justamente, você vê os caras nas trincheiras mesmo, tipo... e tipo, você só vê os caras morrendo, não se vê os inimigos, né? Não. Sei lá, são umas 5 ou 6 páginas de Primeira Guerra, onde acaba, assim, na verdade, começa isso com... Tem lá um protagonista que não se sabe quem é, não se fala o nome, depois se vê que é o Paul. Ele escreve o nome dele numa carta e a gente vê a leitura dessa carta. E no fim, bom, explode uma bomba na cara dele. Passa um tempo, a gente vê que ele sobreviveu e ele acaba fugindo do front, desertando. Na carta ele já fala que já não estava aguentando mais, só que ele não queria ser um desertor, né? Fugir da guerra, e na hora que ele estava fugindo de fato, ele explode uma bomba na cara dele, ele tem o rosto deformado. Só que na carta ele fala que ele tem uma ideia de ganhar dinheiro rápido para poder ir para América, né? Ele tá querendo fugir mesmo da Europa. E vale comentar que essa é uma carta que ele escreveu pra amada dele, esposa dele, namorada dele, alguma coisa assim, que é a Helene. Então, assim, é meio que a Helene lendo essa carta e ele falando que gostaria de ir embora e no fim das contas explode uma bomba na cara dele. E aí, de novo, né, tem essas viagens aí. A gente é jogado lá na França e vemos o Landru, que ele já tinha... Isso é uma informação que a gente vai saber depois, mas a gente pode jogar aqui agora. O Landru já tinha sido preso antes por estelionato, né? É um cara que fica se fazendo de outras pessoas para iludibriar viúvas e mulheres solteiras da França. Porque, olha, isso não é inteligente. Tá acontecendo uma guerra. Os homens são mandados para a guerra. Então, na cidade, o que mais tem é mulher viúva, que tá perdendo homens na guerra, ou mulheres solteiras que não casaram. Então ele meio que tá se aproveitando, né? É um cara galanteador, não é bonito. Que fique anotado, ele deve ser muito bom de lábia. É um cara que sai dando golpes em mulheres aí pra pegar dinheiro, né? Acho que vale a pena comentar também que, assim, ele era um estelionatário convicto, mas, assim, não somente de enganar mulheres, né? Ele já havia sido condenado por vários outros trambiques. É delitos, né? Pequenos delitos, isso, né, pequenos delitos, como abrir empresas, enganar investidores, esse tipo de coisa, né? Eu dei uma lida na biografia dele hoje em dia e até roubo de bicicleta ele foi condenado. Pois então, assim, ele não, boa coisa não era. Não, boa coisa não era. Mas, né? assim, quanto a essa questão de enganar mulheres, o Chabuté inventa uma bela desculpa pra essa história, né, de enganar mulheres. Nossa, totalmente. E assim, a gente vê justamente, a história começa justamente isso, ele marcou o encontro com a Helene, que é a moça que estava lendo a carta do Paul. Que é o soldado que teve o rosto desfigurado por uma bomba na guerra, né? Isso aí. Pois é. E aí ele fala que ele quer levar ela pra casa de campo dele, porque ele é um cara poderoso e tudo mais. Tem um detalhe que já deixa a gente meio intrigado, porque assim que ela entra no trem, ela deixa um recado, ela joga um recado pela janela, falando, estou indo para a casa de campo dele que fica nesse endereço. Sim. Nesse meio tempo a gente vê que o Paul, que sobreviveu, que fugiu da guerra, ele chegou à casa dele e foi recebido pelo Charles, né? Que ele é um médico, digamos assim, né? Ou seja, ele sobreviveu e chegou à França. Em nenhum momento da história é dito muito sobre esse Charles, né? Não, ele vai aparecer no começo da história e lá pro final, né? Final, sim. Mas é basicamente um médico, né? É isso aí. Sim. Exato, algum amigo dele médico. Dá a entender que é amigo porque assim, não dá pra entender o que ele ganha com isso, né? Sim,
É, verdade. Mas aí então o Landru, chegando com a Helene lá na casa de campo, eles encontram o Paul, que agora tá com o rosto todo enfaixado. E meio que assim, na verdade, quem deu o golpe aqui foi o Paul e a Helene que deram o golpe no Landru, né? Pois é, né? Então assim, meio que, sei lá, eles viram pelo anúncio, já viram que não tinha fama de ser um estelionatário enganador, então meio que... Eles vão se aproveitar da lábia dele, né? vão se aproveitar das capacidades de sedução do Landru pra enganar mulheres, e tomar os bens delas. E é basicamente isso que acontece, né? O Paul, ele recruta o Landru agora e fala, ó, a partir de agora você vai meio que trabalhar pra mim. Você vai lá, caça as mulheres na cidade, traz aqui pra casa de campo e aqui a gente vai dar um jeito de tomar todo o dinheiro dela. E aí o Paul fala assim, eu vou dar um jeito de tomar o dinheiro dela e eu vou convencer elas a fugir do país. Vão pra Argentina. Pra Argentina. Europeu adora fugir pra Argentina, Bom, né? pelo menos não foi Brasil, Buenos Aires, né? Porque a Argentina é um pedacinho da Europa, na América do Sul, cara. Neva, né? Deve ser por isso. Tipo isso. Não, e aí, bom, né? Acho que aí a gente também vai começar a ser apresentado pelo o plot, né? Pra eles conseguirem assustar as mulheres, né? Eu acho que isso é interessante, né? Qual que é a historinha que eles fazem, né? A gente vê a construção do golpe, né? Porque o golpe começa no Landru conquistando uma mulher, leva ela pra casa de campo, e aí tem a segunda parte do golpe. Que o Landru leva ela a casa e fala, olha, lá moram, né, o meu cunhado e minha irmã, e ele, coitado, é um ex-soldado, né? Desfigurado de guerra, né? Um ex-soldado. Aí, durante a noite, o Paul acorda elas, né? Entregando uma arma pra elas, né? Cada uma das mulheres, né? Fala que a casa sendo invadida, né? Exatamente. Aí leva ela pra um lugar escuro e quando ela atira, o Landru tá no chão, né? Morto. Mas aí é explicado pra gente. É uma simples arma de festim, né? Mas a mulher que atirou no susto, atirou no escuro, ela não sabe, Não né? sabe. Ela não sabe. Então, por medo de ser presa e tudo mais, o Paul, ele fala pra mulher, olha, eu posso te colocar num barco pra Argentina. Nossa, cara. Só que eu preciso de dinheiro. E aí, como você vai conseguir? Vende tudo que você tem, dá uma procuração na mão da Helene, que ela vai lá no banco, vende as coisas, e aí eu te coloco no barco. Pois é. E aí, no outro dia, o Landru tá de novo nas ruas pra trazer outra mulher pra dar golpe. Dá a entender que assim, né? Ele voltava pra Paris pra pegar o dinheiro, já pegava a mulher e já voltava, né? E é curioso porque isso começa em 1915 e vai até 1918. Foram 3 anos pegando mulheres, enganando e roubando elas. E se não me engano, isso bate com a vida real, né? Sim. Durou isso anos. Bate com a vida real, né? Só que, durante esses 3 anos, tem vários momentos que o Landru ele começa a suspeitar de coisas que estão acontecendo ao redor dele. Que ele fala, estranhas, né? Eu não vejo as mulheres entrando em barco, eu não vejo nada disso acontecendo. O que será, né? O que será de fato? Tem vários momentinhos, né? Por exemplo, o Paul pede pro Landru, quando for pra cidade, comprar um monte de serras. E aí começa a ficar estranho, conveniente, né? Ele vê umas cinzas, né? Na chaminé. E mostra que o Landru vai anotando os gastos dele em um caderninho, né? É curioso, né, Fábio? Porque, assim, é o caderninho que é apresentado como uma das provas lá no começo, né? Uhum. E também mostra por que não tem o nome do Paul e da Helene, né? Porque o Paul falou, não coloca meu nome nessas suas contabilidade maluca aí, né? Mas assim, e é interessante, né, mostrar o recurso narrativo. Sempre que eles aplicam o golpe, né, é uma página inteira e tem só a sombra da casa. Aí primeiro, no segundo quadrinho você ouve o tiro, depois o grito da mulher. Pois é, meu. E aí o Landru passa a meio que desconfiar de tudo isso e ele começa a reparar que nos horários que era pra ele estar na cidade, ele passa a observar a casa e vê que sai uma fumaça estranha lá da chaminé, né? Ele fala, mas o que tá acontecendo, né? Até que um dia ele chega com uma mulher pra dar o golpe. E aí a arma é entregue na mão dela, só que na hora que ela vai dar o tiro, ela meio que fica com medo de não dar o tiro.
Sim. E o Paul, impaciente, né, com aquela situação, porque ele quer dar o golpe, ele decide matar a mulher a paulada, né, dar uma paulada na cabeça dela. Pois E é. aí a ficha do Landru fala, meu, o que vocês estão fazendo, cara? A gente não quer só o dinheiro? Meio que a ficha do Landru, 3 anos depois, caiu, né? Tipo, o cara tá matando as mulheres, é isso? Mas também, vamos lá, era muita inocência pensar que todas essas mulheres, todo esse tempo, ia simplesmente fugir do país e não ia dar as caras nunca mais, né? Era muita inocência, mas... Às vezes ele achou que o Paul era algum representante da CVC, sabe? Falou, o cara tá dando desconto aí nas viagens, alguma coisa, não é possível, tá ganhando comissão. Tá fechando navio com mulheres. Né? Nossa, e a gente vê também essa história que, assim, o Landru, ele é constantemente vigiado, né? O que, assim, leva a gente a pensar, pô, meu, que é tipo esse Paul, afinal, o cara não é só um ferrado da guerra? Tipo, o cara tem um médico particular e ele tem uma rede de espiões que pode seguir o cara. Eu cheguei a pensar que esse cara que fica observando o Landru era um cara da polícia. Mas lá no final da história tem um momento que é revelado que esse cara não é da polícia, não. Ah, entendi. E aí, quando a gente... o Landru, a ficha dele cai, o Paul tem aquela cena que, nossa, é maravilhoso de arrepiante, assim. O Paul vai tirando as faixas e fala, cara, você acha que, sabe, as mulheres estão mesmo fugindo e tudo mais? Elas estão sendo mortas e eu tô usando a pele dela pra reconstruir meu rosto. Não, então, dá a entender que no final, tanto até pela abordagem, né? Cara, ele chega na casa com a mulher nova, ele já tá esperando o pessoal com uma arma e dá um tiro na mulher e acabou. Tipo assim, ele já não tá mais afim do dinheiro em si, ele tá afim só da pele, né? Até porque tem até uma hora que o Landru chega com uma senhorinha, ele chama o Landru de lado e fala, meu, puta, que mulher velha é essa que você trouxe? É verdade, na hora que ele fala você não entende, né, mas depois você se liga, depois, né? Que você vai juntando tudo, né? O cara queria falar, meu... eu não vou colocar essa pele na minha cara. E, cara, mas assim, vou te falar que essa foi uma revelação bem digna do Dylan Dog, cara. É verdade. Porque, assim, de repente, beleza, é uma história baseada em fatos reais e de repente, não, tô matando essas mulheres aqui porque eu quero usar a pele delas na minha cara. Peraí, mano, que é isso, mano? Cadê o grosso aqui no meio? Fábio, vou te falar, viu? Ou aquele Darkman, cara. Gostava tanto daquele filme. O Darkman, meu Deus do céu. O Massacre da Serra Elétrica, o primeiro, é mais ou menos isso, né? O cara, ele mata as mulheres pra reconstruir a mãe. Não sei se vocês lembram. Puta, não lembro, mano. Ele pega o braço de um e tal, ele vai montando a mãe pra dele. Pra vestir o rosto delas, né? É um filme que eu assisti faz bastante tempo, o primeiro Massacre da Serra Elétrica. Mas vamos voltar pra França aqui. E Bora. aí, no fim de 1918, a França ganha a guerra. Esse é um ponto muito importante na história. Com certeza, porque acabou a guerra, né? Acabou a guerra, os homens estão voltando pra cidade. E aí os veteranos estão voltando pra cidade, né? Exatamente. E aí o Landru, ele decide então, já que ele tá no meio de toda essa lama aí, assassinatos de mulheres, ele coloca numa carta, né? Como se fosse uma confissão mesmo, ó. Participei mesmo, mas quem arquitetou tudo foi o Paul, a Helena é cúmplice. Tem o Charles, que é o amigo dele, que é o médico que deve estar usando as peles, tá ajudando ele, né, pra usar as peles. Exato. Então ele fez uma carta documento ali. Para entregar pro Ministério da Justiça, exatamente. E aí em 1919, isso é um caso curioso, isso também aconteceu na vida real, uma mulher na rua reconhece o Landru. E aí ela liga pra polícia e fala, olha, eu acabei de ver um homem que estava saindo com a minha irmã e depois que ela saiu com ele, ela nunca mais foi vista. Né? Pois é. E aí o Landru é preso, em 1919. Tem a reviravolta, né? Tem mais uma reviravolta, né? Que aí, cara, eu acho que aí é a parte totalmente, entre aspas, né, fantasiosa, né? Agora que é fantasioso? Acho que já tá fantasioso há muito tempo, né? Mas essa parte que é assim, né? Rosto. Né? Nem fala, né? E isso em 1915, né? A gente já não faz isso hoje ainda, né? E aí, assim, né? A preocupação do governo em falar que teve envolvimento de um ex-combatente, de um ex-soldado, né? De um veterano, né? Que eles falam, não, cara, deixa isso quieto, vai atrás deles, mas não fala isso não.
Tipo, e poderia atrapalhar a imagem da França, né? Que é uma França vitoriosa, a população tá toda empolgada, e aí você vai vir com uma notícia que um ex-soldado tá participando de um crime tão sórdido, né? Por tantos anos. Melhor abafar isso aí e já vamos aproveitar pra pegar o Landru, que é um Zé Ninguém mesmo, vamos usar ele como bode expiatório. Fazer dele um exemplo, né? Isso que eu falo, é porque além de bode, né, assim, aquele negócio que a gente comenta da mídia, né? A mídia só precisava aliviar o estresse, né? Exato. Aí ela precisava matando o cara, todo mundo ia ficar feliz, né? E também toda a atenção que o julgamento do Landru teve da mídia, do público em geral, tirou a atenção dos acordos do Tratado de Versalhes. Pois é. E isso foi um fato real mesmo. Vocês já viram acontecer isso em algum lugar, assim? A mídia mudar claro aí o negócio, só pro governo fazer umas besteirinhas aqui e ali? Claro Exato, que não, né? Aproveitar pra passar boiada, né? Não, claro. Não aconteceu, né? Pois é. Mas é interessante que isso é um fato real, assim, a época acabou ocasionando isso, né? O julgamento do Henri de Landru tirou a atenção do Tratado de Versalhes. Caraca, hein, Bom, mas aí então a gente tem a continuação desse papo aí, porque a gente já viu que o governo não tá interessado em nada de contar a verdade, só tá interessado em entregar o Landru pro povo. E aí um policial vai até o Landru e fala, esquece essa carta, esquece esse papo aí que teve uma conspiração, você foi usado, só vai até o júri e nega tudo. Que a sua família vai ficar segura e eu vou guardar um lugar no navio pra América pra você começar a sua vida depois. Né? Sim. E o Landru meio que, cara, é minha família, é o que eu tenho, eu já tô preso mesmo. É o que eu tenho, vou negar tudo. E aí a gente volta para 1921, onde começou a história, no júri, e o Landru nega tudo mesmo, mas não adiantou, ele foi condenado, né? Mesmo negando todas as acusações de assassinato. Ele foi condenado e foi decapitado, né? Pois é, na guilhotina, Caramba, né? Em 1920 os caras punham na guilhotina ainda, né, velho? Ah, meu. Caraca, mano. Só que a gente tem um detalhe nessa história, né? Que ele foi condenado em 1921, em 1922... pelo menos aqui na nossa história do Jaboté, no dia da execução do Landru, né, estavam preparando lá a guilhotina e tal, o chefe da polícia, ele meio que dá uma ordem para limpar o caso. E aí que a gente começa a ver a máquina da mídia e do governo amassando, né, o povo. Não, e aí, assim, a gente vê que aí a gente vê a própria polícia, agentes do governo assassinando o Paul, assassinando a Helene, assassinando o Charles e aquele cara que vigiava o Landru, que a gente nem fica sabendo o nome. É verdade. E aí no último momento a gente vê um carro chegando num navio e é o Landru. Eu falei, o Landru, cara. Eu achei que o cara da polícia realmente falou a verdade. Se deu bem, né? Uhum. Falou a verdade. Então ele tá lá no navio e aí chega um cara do lado dele e fala, você tem um fósforo aí? E o Landru, na hora que vai responder, o cara já agarra o Landru e joga ele no mar. Eu vou ser sincero que eu não entendi por que fazer isso, né? Ele era a última ponta solta, né? Então, matava ele na guilhotina já. Sei lá. Recursos de roteiro, né? Eu acho que foi mais classudo. Sim. Sim, tipo... vai ter como que chama? Vai ter um Landru Returns, né? Ele ficou amigo dos peixes. Sim. Tem gente pedindo a segunda temporada de Chernobyl, cara. Nossa. Por que não pode ter um Desirê Landru parte 2? Caraca, velho. Pode ser em Fukushima. Fukushima. Pode ser em Fukushima. Ai, gente. Chernobyl parte 2. É Rock in Rio em Lisboa, né? Pode ser. Então, Chernobyl em Fukushima, pode ser. Chernobyl parte 2 é o Godzilla saindo, né? É verdade, os efeitos da radiação. Cara, e aí? Estamos entregue, né, cara? Chaboté contou aí numa versão dele. Chaboté é nosso. É uma historinha bacanuda, é uma história que dá pra curtir, começo, meio e fim aí, bem legal, né? Bem da hora. Mas agora eu vou confessar, eu já falei disso antes de começar a gravação, não é o meu Chaboté preferido. O meu também não, viu, Fábio? Eu sei lá, assim, se for comparar com Um Pedaço de Madeira e Aço e O Solitário, acho que são histórias mais emocionais, digamos assim. Acho que batem mais fundo. Tem mais a parte inventiva, né? Sim. Do com Chaboté. certeza. Isso. Eu vou te confessar que eu sei que o seu favorito é o Moby Dick, mas o meu favorito é Um Pedaço de Madeira e Aço.
o sem texto que ele brilha, é ali que ele brilha. É fenomenal. Eu preciso ler ainda, gente. Quem sabe a gente não consiga fazer um programa que não tenha história pra contar, né? E não tenha e tem história pra contar, é um desafio. Tomara, né? Ia ser legal. Não, tem bastante história, assim. Tem bastante coisa. Eu vou te falar que o meu preferido é o Moby Dick mesmo, talvez por ter sido o primeiro. Mas o Moby Dick, ele tem personagens incríveis, cara. Personagens incríveis. Não, é sensacional. É sensacional. É muito bom mesmo. E também é uma outra visão, né? É uma outra visão que ele deu. Ele pegou a história clássica do Moby Dick e deu a visão dele. Que é demais isso. Da hora, né? É bacana, mas um pedaço de madeira e aço é animal. E o Solitário também, e o Landru também, cara. São todos muito bons, cara. É que o Chaboté, ao criar essas narrativas diferentonas, digamos assim, ele coloca uma régua alta nas próprias histórias dele, né? Então, se você pega um Landru e você já leu outras coisas, talvez o Landru fique um pouquinho mais abaixo, mas ainda assim é uma grande história. Mas eu tô vendo aqui, o Landru veio antes do Solitário, do Pedaço de Madeira. O Solitário é de 2008, o Pedaço de Madeira e Aço é 2012 e o Moby Dick é 2014. Então, assim, acho que tá um pouco explicado. O legal desse encadernado do Pipoque Nanquim é que nessa mini biografia do Chaboté, as histórias já lançadas no Brasil, elas já vêm com o nome em português, né? Que é bem legal. Eu espero que daqui a um tempo bastante coisa fique em português aqui, né? Que chegue pra gente. Tomara, viu? Isso é algo que eles até falaram num vídeo deles, né? Eles falando do Landru, eles comentaram, lá no primeiro Moby Dick tava tudo em francês. E aí, conforme a gente vai lançando, eles vão ganhando os nomes vão ganhando tradução. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa primeira história do Chaboté. Tenho certeza que ele volta aqui. Quem sabe num próximo lançamento, quem sabe no Purgatório. Tô com fé que vai ser o Purgatório aí. A trilogia vai chegar forte aqui pra gente. Cara, eu vou te falar que acho que qualquer um que vier, acho que vai ser muito bom, hein? Já vai ser interessante, né? Mas vamos lá. E sei lá, os ouvintes que quiserem mais Chaboté, mandem mensagem aí pra gente, se manifestem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Exato. E como é que faz pra mandar a mensagem pra gente aí? Pra quem quiser participar do nosso cast, mande sua mensagem para contato@hqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp 11 96244 9417. Isso mesmo, cara. É muito fácil achar a gente. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros. E também conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. A partir de R$1 você já ajuda a gente. E a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp. E também a episódios secretos semanais. Ou seja, 2 episódios por semana que a gente divulga só para os nossos padrinhos. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Isso aí. Beleza. Valeu. Falou. Esmagadas no jardim, minha mente está quase no fim. Desejos e delírios ando sempre distante. Acordo no escuro, estou ofegante. Custe o que custar, eu irei te salvar.
Rejeito-me a sofrer, irei sempre vencer, mesmo me traindo ou traindo você. Memórias sem fim, ver seu corpo apodrecer.